Olá, e hoje eu falo diretamente aqui, do Museu do Supremo Tribunal Federal, um lugar lindo que desde já eu convido você a vir conhecer. E nessa segunda semana do mês de abril, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo dois processos de extrema importância: a constitucionalidade ou a validade da revista íntima em estabelecimentos penais em todo o Brasil e se a prova obtida a partir da revista íntima deve ser considerada ilícita ou não, e também decidiu sobre a ADPF das favelas, aquela que trata justamente da letalidade da Polícia Militar e Civil no estado do Rio de Janeiro. Então vamos falar primeiro da revista íntima em presídios. Os ministros decidiram que fica absolutamente proibida a revista íntima em que se busca localizar objetos escondidos em qualquer parte do corpo do visitante e que sejam proibidas a sua entrada no estabelecimento prisional, como por exemplo drogas, celulares, objetos que são proibidos, quando essa revista íntima caracterizar uma situação absolutamente vexatória. Entenda, uma situação abusiva, humilhante, degradante, discriminatória. Essa não pode acontecer. E se essa acontecer, por algum motivo, a prova obtida a partir dessa revista íntima deve ser considerada ilícita, ou seja, não pode servir de prova no processo penal para condenar uma pessoa. Se for encontrada droga com ela, não pode ser essa pessoa condenada por tráfico de drogas. Mas isso se essa revista íntima for abusiva, vexatória, porque em outras circunstâncias é possível sim que essa revista aconteça de forma absolutamente excepcional e a prova ser considerada ilícita ou não vai depender de caso a caso se houver uma decisão judicial. Muito bem, os ministros ainda deram o prazo de 24 meses para que todos os estabelecimentos prisionais do Brasil sejam equipados com a aquisição e a instalação de equipamentos como scanners corporais, esteiras de raio-x e portas detectoras de metais para se evitar a necessidade de revistas íntimas. Mas, quando houver a impossibilidade desses equipamentos funcionarem ou se eles se mostrarem ineficientes, aí entra a situação excepcional da possibilidade da revista íntima. Mas para que essa revista íntima aconteça, os ministros ainda estabeleceram outros requisitos objetivos que devem ser observados sob pena dela ser considerada o quê? Vexatória, abusiva, humilhante, degradante e discriminatória. Os ministros disseram o seguinte: para que essa revista aconteça, é preciso que o visitante concorde em se submeter àquela situação. Segundo, deve ser realizada em local adequado e, de preferência, se a pessoa tiver que retirar parte da roupa ou ela todinha, quando houver indícios robustos de que essa pessoa está escondendo esse material proibido no seu corpo e pretende ingressar no presídio com ele, é preciso que, preferencialmente, essa pessoa seja revistada por um profissional da saúde e também do mesmo gênero que o visitante. Homem revista homem, mulher revista mulher. E nesses casos, só pode acontecer essa revista em pessoas maiores e capazes, com discernimento de saber o que está fazendo. Porque os ministros disseram: e se for criança, adolescente ou uma pessoa que tenha uma deficiência mental que impossibilite ela de ter discernimento sobre aquele ato? Nesse caso, os ministros disseram que vai ser possível a chamada revista invertida. Ao invés de revistar a criança, o adolescente ou essa pessoa com deficiência intelectual, será a pessoa visitada, o interno, o preso, aquela pessoa que está cumprindo pena lá dentro do presídio, que vai ser revistada para saber efetivamente se ele recebeu algum desses materiais proibidos. Portanto, senhores, já ia me esquecendo, essa decisão do Supremo tem caráter prospectivo, é daqui para frente, não vale para trás. E, portanto, os ministros acabaram decidindo
que nesse caso da revista íntima, veja, ela não está proibida, ela pode acontecer de forma excepcional e não pode ser estabelecida como regra. É preciso que esses equipamentos sejam instalados em todos os presídios brasileiros. E no caso da ADPF? A ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, ela teve um ponto final na sessão plenária dessa segunda semana do mês de abril, depois de mais de 5 anos de propositura dessa ação, que foi considerado por todos os ministros um processo de natureza estrutural. Isso significa dizer que para a implementação de todo o plano apresentado pelo governo do estado do Rio de Janeiro e a partir da decisão do Supremo, em que foi aditado e determinadas outras medidas, além daquelas apresentadas pelo próprio governo, deve ser cumprida tanto pelo Poder Executivo, Poder Legislativo e principalmente pelo próprio Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin foi o relator, se manifestou hoje sobre esse voto em conjunto dos 11 ministros, que de forma inédita acaba acontecendo no plenário do Supremo. É um voto chamado percúria, em que todos os ministros acabam participando da construção do voto a partir daquele voto apresentado pelo relator, ministro Edson Fachin. E cada um deles acaba fazendo uma observação no julgamento que foi concluído nessa segunda semana de abril. O ministro Alexandre de Moraes disse o seguinte: o Supremo Tribunal Federal deu um passo importante. É preciso que as pessoas entendam que segurança pública não é uma questão só do Estado, é também uma questão do Judiciário e do Ministério Público. E é preciso evitar que os nossos jovens sejam capturados pelos milicianos. O ministro Luiz Fux falou de escolhas trágicas. Dentro dos direitos fundamentais, nós temos essa expressão para dizer que esses direitos, que são próprios da pessoa humana, eles são coincidentes muitas vezes, mas que, diante de um julgamento, o juiz tem que ponderar os interesses para se tomar uma decisão. Então ele disse, devemos levar em consideração que estamos diante de uma escolha trágica. De um lado, nós temos a dignidade humana e a vida de milhares de pessoas que vivem nessas comunidades e que acabam vitimadas em operações policiais. Mas que, de outro lado, nós temos também a dignidade humana e a vida de agentes policiais que vão para a frente, estão lá no fronte da batalha, justamente para garantir a segurança pública de todas as pessoas e que acabam também vitimados. Então ele disse, morrem civis, mas também morrem agentes policiais. O ministro Flávio Dino disse que o crime organizado no Rio de Janeiro não está apenas nos bairros populares, nas periferias ou nos morros, mas sim está no asfalto. Está no asfalto quando falamos dos financiamentos do crime organizado e também na lavagem de dinheiro. E por fim, os ministros acabaram concluindo esse julgamento, que desde a época da pandemia várias medidas cautelares foram determinadas e, segundo o próprio relator ministro Edson Fachin, não se pode falar no estado do Rio de Janeiro de um estado de coisas inconstitucional na segurança pública, porque desde que essas medidas cautelares foram determinadas pelo Supremo, o estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, tem se empenhado em reduzir essa criminalidade, o crime organizado, e tem se mostrado em busca de soluções para afastar toda essa preocupação da segurança pública e dar efetividade ao combate à violência. A gente fica por aqui, até o próximo vídeo. Fique aqui no HJU com a gente, eu trago mais informações no próximo vídeo. Até mais!